Nesse vídeo eu vou te passar as 5 ferramentas mais poderosas para você fazer revisão para o concurso do TJ São Paulo. Eu tenho certeza que a 5ª forma de revisar nem passava pela sua cabeça. E para me ajudar nessa missão, eu tô aqui com ele, o Felipe Graton, que foi aprovado em 6º lugar no concurso do TJ São Paulo, tendo começado a estudar só no pós-edital. E ele me contou que aquilo que foi fundamental para ele conquistar a aprovação nesse concurso foi usar essas técnicas aqui de revisão. Então fala aí, Filipão. Cara, com certeza. Nas minhas 2 aprovações do TJSP, que eu consegui mais de 90% de acerto, nas 2, a revisão ela teve um papel muito fundamental para eu conseguir o resultado que eu consegui. Graças a eu ter percebido cedo que era na revisão que eu aprendi a matéria e não no meu primeiro contato com aquela matéria. Então, bora lá, direto ao ponto, sem enrolação, bora para a primeira ferramenta de revisão, que é fazer questões. Então, eu quero explicar para vocês como é que vocês vão fazer questão, quantas questões, com qual periodicidade. Então, como é que era o lance das questões para você? Cara, no meu preparo, as questões foram fundamentais e elas foram uma coisa que me acompanhou do começo ao fim. Muitas pessoas me abordam e me perguntam, eu ainda não tenho base nessa matéria, eu já devo começar a fazer questão? E sim, com certeza, desde o seu primeiro dia de estudos, para cada matéria que você estudar a teoria, você tem que fazer questões, porque a próxima vez que você estiver estudando aquela matéria, você já vai ter avançado de tópico e você não pode acumular essas questões. Então, questões todos os dias, sempre referente às matérias que você já estudou. Agora, ponto importante, não é só fazer questão. É fundamental que você corrija essas questões e marque as questões que você está com mais dificuldade. Não adianta falar assim, Ivan, eu fiz 100 questões, fiz 200 questões, 300 questões, beleza, estudei. Não. Dessas questões, quantas você acertou, quantas você errou? Das que você errou, tem algum tópico que é predominante? Ou seja, tem um tópico que você está errando muito mais do que os outros tópicos? Se tiver, talvez você não entendeu a teoria do jeito certo. E aí você precisa voltar para a apostila, voltar para a videoaula. Então se liga, fazer revisão por questões é um termômetro importante na sua preparação. Não adianta só o volume. Ah, eu fiz muitas questões. Tá, mas você analisou onde você está errando, onde você está acertando? Então faça questões de um jeito estratégico. Assim como o Felipe falou, das matérias que você já estudou, mas faça um asterisco, uma bolinha, um xizinho naquela questão que você errou, para depois você resolver só as questões que você errou. Você fazia isso? É o que a gente chama de caderno de erros? 100% de acordo. Eu falo isso sempre para todas as pessoas que eu converso sobre estudo para concurso e mais ainda para o TJSP, que tem muita lei seca. É extremamente importante que não basta você errar, não basta fazer exercício. Você tem que anotar o que você está errando para que cada erro desse se torne um mapa que vai te guiar para onde você deve focar mais, para onde você deve dar mais atenção, colocar mais peso nos seus estudos, para que você consiga nivelar os seus índices de acerto por cima. Então, até as matérias que você naturalmente já vai melhor do que outras. O que você tem que fazer é pegar essas matérias que estão aqui embaixo e subir elas. O simulado entra aqui nas questões? Como é que você fazia simulado? 1 por semana, 1 por mês, 2 por mês, 2 por semana? Como é que era isso? No geral, eu fazia sempre que era possível. Às vezes eu conseguia acumular alguns simulados, juntava alguns simulados. Às vezes eu montava alguns simulados e servia como uma bateria de questão, mas eu tentava o máximo que era possível fazer toda semana. Quando eu não tinha um simulado, não tinha problema. Eu pegava uma lista grande de exercícios e fazia ela, e com certeza o simulado entra nessa questão de estudo e revisão por exercícios, porque é a chance que você tem de realmente dedicar um tempo a estar fazendo uma atividade prática de revisão. Muito massa. Então, fechou? Primeira ferramenta fundamental, fazer questões e incluso aqui o simulado. Segunda ferramenta importante é o resumo, mas aqui tem uma coisa que a gente chama de a treta do resumo, que tem uma galera que fala que não, eu faço muito resumo, pra mim funciona, tem gente que fala, putz, pra mim resumo não funciona, é só perda de tempo. Então existe uma técnica que você pode sim fazer o resumo, mas não é de qualquer jeito. Existe método para fazer resumo do jeito certo. Então como é que você usou o resumo como ferramenta de revisão? A forma que eu fazia resumo não tem nada a ver com a forma que as outras pessoas fazem resumo. Inclusive, no geral, às vezes eu até falo que eu não fazia resumos, porque é um modelo diferente. Como que eu fazia? Quando eu estava estudando uma matéria que ela era especialmente complicada ou que ela tinha muitas margens para a gente se confundir, para a gente misturar a matéria de um lugar com outro, o que eu fazia era... ou depois de ter estudado aquela matéria, ou quando eu estava revisando aquela matéria, eu criava tabelas em folha, por exemplo, uma tabela de penas. Eu escrevia lá os crimes, escrevia as penas nessa folha e eu ia construindo resumos
que eu ia completando depois de estudar, antes de estudar, quando eu revisava o estudo. Então eu ia montando esse resumo, só que o ponto-chave era que eu não fazia ele enquanto eu estava olhando a matéria, entendeu? Então era um resumo que eu ia puxando informações da minha cabeça. Por quê? Primeiro porque quando a gente se força a lembrar de uma matéria, a gente estimula a memorização, e segundo que existe uma parte muito forte do nosso processo de memorização que tem a ver com a gente organizar as informações na nossa cabeça. Então quando eu fazia o resumo dessa forma, em vez de colocar a videoaula e ficar escrevendo o que o professor estava falando, eu realmente estava desafiando a minha cabeça a juntar aquelas informações de uma forma que fizesse sentido, e isso me ajudou muito a memorizar, destacando que eu não fazia resumo de todas as matérias, era especificamente dos pontos que eu estava com dificuldade e precisava decorar. Muito bom. Então, na verdade, esse resumo que vocês conhecem é quase que uma transcrição da videoaula do professor, o que absolutamente não funciona. Você vai ficar com material gigante, não vai reler aquelas anotações e vai só perder tempo. Então, na verdade, não é o resumo tradicional que é uma boa ferramenta de revisão. É quase que um mapa mental. São anotações poderosas e muito pontuais que a gente faz ao longo, por exemplo, de uma videoaula. Então, o professor fala das diferenças de impedimento e suspeição lá em processo penal. A gente não vai fazer uma transcrição da videoaula. A gente pode pegar e fazer uma tabela. Impedimento, suspeição. Putz, essa é a hipótese de impedimento, essa é de suspeição. Essa é de impedimento, essa é de suspeição. Então a gente vai ter o nosso próprio mapa mental, que é o que a gente chamou aqui de resumo, mas na verdade são anotações muito pontuais. E outro ponto importante, comprar mapa mental pronto é furada. O grande trunfo do mapa mental é porque ele está escrito com as suas palavras, sobre os temas que você tem dificuldade. Não adianta ter mapa mental de todos os temas, mas sim daquele que você mais tem dificuldade. Então cada um tem o seu próprio mapa mental que precisa ser criado. Então o grande trunfo, a grande virtude é você montar o seu mapa mental. O aprendizado está no processo de montagem do mapa mental e não só no resultado final, beleza? Então o resumo, na verdade, são pontuais anotações muito poderosas daquilo que você achou que é mais importante ou que você está com mais dificuldade. Bora lá para a terceira ferramenta, que é a chamada de folha em branco. Felipe, como é que a folha em branco fez você acertar 91% no TJ São Paulo? Essa técnica me ajudou muito e ela realmente funciona como um reforço muito prático para os pontos que a gente tem mais dificuldade. Eu não conhecia essa técnica, eu fui conhecer ela pelo Matheus Andrade, que ele falou isso em um vídeo, e eu estava atento e eu falei, cara, eu acho que isso faz muito sentido e se assemelha muito com a nossa técnica anterior desse resumo mais pontual. Basicamente, a técnica da folha em branco é, após você estudar uma matéria, você está sempre se desafiando a lembrar daquilo que você estudou e fazer meio que um esquema em uma folha ali. Isso também pode te ajudar em matérias que você tem um pouco de confusão, que você confunde muitas coisas, você pode se desafiar a pegar uma folha em branco e anotar tudo o que você lembra daquela matéria. Depois você torna a teoria, vê o que está faltando e usa essas faltas como uma sinalização do que você tem que prestar mais atenção. Muito massa. Então, por exemplo, o professor ali deu uma aula sobre nacionalidade em direito constitucional. Quem é o brasileiro nato, quem é o naturalizado. Acabou a videoaula, pega ali uma folha em branco e escreve tudo aquilo que você lembra. É quase como um brainstorming mesmo, tudo aquilo que você lembra que são características de brasileiro nato e características de brasileiro naturalizado, aquilo que a Constituição traz como sendo de brasileiro nato e naturalizado. Escreveu tudo aquilo que você lembra na folha em branco, aí você volta na videoaula e vê o que ficou faltando. Aquilo que ficou faltando, aí você faz um grifo em vermelho, verde, amarelo, que é aquilo que você ainda não memorizou. O conhecimento ainda não está muito sedimentado. Daquilo que você lembrou, tranquilo, você já entendeu aquela matéria. O que você não lembrou, aí sim você precisa ficar atento. Por isso que essa estratégia da folha em branco é muito boa, inclusive para você ver aquilo que você está com mais dificuldade de lembrar. Vamos lá para a nossa quarta ferramenta de memorização, de revisão, que é a revisão farol. Explica aí pra galera como é que funciona a técnica da revisão farol. A revisão farol, ela é uma forma muito prática da gente fazer uma revisão por meio de memorização. Então, basicamente, a gente apresenta uma pergunta e depois buscamos a resposta na nossa cabeça. Com essa resposta e olhando a resposta da pergunta de fato, a gente pode sinalizar se a gente achou essa questão difícil, média ou fácil. Assim a gente separa os tópicos das matérias e depois a gente tem esse filtro extremamente inteligente do que realmente a gente está com mais dificuldade e do que a gente já não precisa focar tanto assim. Massa, deixa eu dar um exemplo na prática de revisão farol. Por exemplo, a gente faz uma pergunta lá. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
Essa é a pergunta e aí tem lá uma lacuna, um ponto em branco, sendo vedado. Aí você vira a carta e está escrito lá, o anonimato. Isso é a revisão farol. Ivan, o que isso tem a ver com farol? Isso é como se fosse um flashcard. Na verdade é um flashcard que no verso tem a resposta, na parte da frente a pergunta, no verso a resposta. E o lance do farol é o seguinte, é uma metodologia de, se você achou aquela pergunta difícil, você vai colocar uma bolinha vermelha nela. Se você achou aquela pergunta média, você coloca uma bolinha amarela. Se você achou aquela pergunta fácil, você lembrou a resposta com muita facilidade, você coloca uma bolinha verde, que são as cores do farol, verde, vermelho e amarelo. Isso vai definir a frequência com que você resolve essa pergunta de novo. Se tem lá uma bolinha verde, significa que a resposta para você foi muito fácil, você pode rever com uma frequência menor, porque aquilo você já sabe. Se você teve dificuldade em responder a pergunta do flashcard, coloca uma bolinha vermelha, por quê? Você teve mais dificuldade, que aí você precisa responder aquela pergunta mais vezes para você poder memorizar e reter o conhecimento. Revisão farol é fundamental. Inclusive, os alunos da Brabo Concursos já têm à disposição para eles essa revisão farol pronta e dividida por matéria. Então já tem lá os flashcards prontos e os filtros para você colocar se aquela pergunta foi fácil, média ou difícil, vermelha, amarela ou verde. Para os nossos alunos, eles já têm isso pronto dentro da plataforma para o TJ São Paulo. E a nossa quinta ferramenta, que eu tenho certeza que muitos de vocês ainda nem sabiam que ia rolar, que é o aulão presencial da Brabo Concursos. No dia 1º de setembro, uma semana antes da prova, a gente vai fazer um baita aulão presencial em São Paulo, na Avenida Paulista. O Felipe vai estar presente, eu vou estar presente, o Matheus Andrade, todos os professores da Brabo Concursos, o Max, o Renê, Renata Sonivende, Douglas Oliveira, o Cristiano, todos os professores da Brabo vão estar lá presencialmente passando só o filé mignon do que cai no TJ São Paulo. A gente vai ter aula com esses professores de todas as matérias, a gente vai entregar para vocês um material já pronto de revisão, esses professores vão resolver algumas questões durante as aulas. Se liga, em 2023 o professor de atualidades, a aula dele durou mais ou menos 1 hora e ele acertou as 4 questões que iriam cair no TJ São Paulo. 3 ele deu durante a aula e uma estava no material que a gente entregou para os alunos que estavam no aulão. Então, se você vai fazer o concurso do TJ São Paulo e quer ter um modelo de revisão já pronto, com todos os professores, presencial, em São Paulo, com material de revisão, com mesa redonda de aprovados, com tira-dúvida, vai ser o maior aulão presencial da Brabo Concursos, dia 1º de setembro, na Avenida Paulista. E para garantir o ingresso ainda no primeiro lote, clica no link que está fixado no primeiro comentário, que eu quero conhecer cada um de vocês pessoalmente no aulão presencial da Brabo Concursos. É a nossa quinta e mais poderosa ferramenta de revisão. Tô esperando todos vocês lá. E se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like e clica no link que está no primeiro comentário para garantir a sua presença no aulão presencial da Brabo Concursos. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá e tchau, tchau!